professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências. Só que hoje o assunto é bem diferente do que a gente vinha estudando. A gente vinha estudando um pouquinho sobre o meio ambiente, né? Sobre como preservar melhor o ambiente. E hoje nós vamos fazer uma revisão de um assunto que vocês viram no comecinho desse bimestre, que é os sistemas que compõem o corpo humano. Hoje nós vamos revisar esse assunto e vamos ver um pouquinho sobre a interação entre esses sistemas, que é o sistema digestório, respiratório e circulatório. Ver como é que eles se relacionam dentro do nosso corpo, certinho? Ótimo, vamos lá. Então, as habilidades que nós vamos trabalhar hoje são várias, são 3 habilidades. Habilidade 7, 9 e 10. A 7 diz o seguinte: conhecer a composição e o funcionamento do sistema digestório e respiratório. Vamos relembrar quais são os componentes e a função desses dois sistemas. A habilidade 9 que diz caracterizar de maneira morfofisiológica o sistema circulatório, conhecendo a sua importância para o funcionamento do organismo. E vamos ver também a habilidade 10, que diz o seguinte: justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição de nutrientes pelo organismo e a eliminação de resíduos produzidos. Muita coisa, né? Então, a gente vai fazer uma revisão geral dos sistemas e compreender essa relação entre eles. Vamos lá? Então, antes da gente iniciar a aula, pega o livro de ciências do 5º ano, quem tem o livro, bota aí do ladinho, caderno, lápis e borracha, que a gente vai fazer uma atividade no final da aula. Se você não tem o livro, pode estar tirando uma foto com o celular aí da telinha de vocês e depois estar copiando e respondendo no caderno. Compreendido? Ótimo, vamos lá. Sistemas do corpo humano. O corpo humano é composto de vários sistemas que cooperam entre si a fim de manter a saúde, proteger contra doenças e permitir a reprodução da espécie. Então aqui tem um exemplo de vários sistemas que compõem o nosso corpo. Nós já estudamos alguns deles. Então qual é o intuito, qual é a função principal dos sistemas? Manter o corpo vivo e proteger o corpo contra ações infecciosas, por exemplo. Então, é manter o corpo vivo e saudável. É essa a função principal dos sistemas. Vocês já estudaram alguns sistemas. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre o sistema respiratório, o sistema digestório e um pouquinho também do sistema circulatório, que são esses 3 primeiros aqui. Mas o nosso corpo é formado por vários sistemas: o sistema nervoso, o sistema excretor, o sistema urinário, o ósseo, o muscular, o sistema imunológico, que é o que mantém a nossa saúde ok, e o sistema linfático. Veja a quantidade de sistemas. Esses sistemas vão estar a todo momento interagindo juntos, fazendo as suas funções de forma coordenada e parceira, amiga, tá certo? Vamos lá relembrar um pouquinho do sistema digestório. Os órgãos que realizam a digestão formam o sistema digestório. O sistema digestório inicia aqui, pela boca, é a entrada do alimento. Sistema digestório, função de digerir os alimentos e fornecer nutrientes para o corpo. Inicia pela boca. A boca tem a função muito importante, juntamente com o dente, a língua e as glândulas salivares, de triturar esse alimento, quebrar ele em porções menores. A língua tem a função de movimentar, misturar esse alimento juntamente com a saliva, que é o líquido produzido pelas glândulas salivares. Isso tudo, depois da gente mastigar bem o alimento, forma um bolo que é deglutido e vai passar pela faringe, descer pelo esôfago até chegar ao estômago. O estômago também é um órgão do sistema digestório que tem uma função bem importante. É lá onde vai ocorrer a digestão do alimento propriamente dita. É onde eu vou quebrar o alimento em partículas bem pequenininhas que vão ser absorvidas pelo corpo, lá nos intestinos. Então, depois que o alimento aqui, sofre a ação de vários ácidos, passa um tempo sendo digerido, ele vai, para o intestino delgado. No intestino delgado, lá eu vou ter o quê? Eu vou ter a ação de líquidos produzidos pela glândula
pâncreas, que vai fazer uma diminuição desse pH dos ácidos. Vou também estar atuando aqui no início desse intestino delgado. O líquido produzido pela vesícula biliar, produzido não, armazenado pela vesícula biliar, esse líquido é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, que vai digerir os lipídios, as gorduras da nossa alimentação. Depois disso tudo digerido, o que é que vai ocorrer? O alimento digerido vai seguir para o intestino delgado e intestino grosso, onde ele vai ser absorvido, onde vai ser absorvidos os nutrientes. Esses nutrientes vão ser carregados por todo o corpo para nutrir as células. O que não for absorvido, o que não servir para a nutrição do corpo, vai seguir o intestino grosso até ser armazenado no reto e eliminado pelo ânus através das fezes, que são as fezes. Então, isso tudo aqui é o caminho por onde os alimentos passam e os órgãos que estão participando desse processo de digestão, que vão formar, assim, o sistema digestório. Deu para relembrar um pouquinho sobre o sistema digestório? Ótimo! O sistema digestório tem a função de quebra do alimento. Essa quebra acontece por meio da mastigação e da ação de substâncias digestivas, que são os ácidos. Além de digerir, o sistema digestório absorve os nutrientes resultado da digestão, a água, os sais minerais e elimina o resto dos resíduos produzidos pela digestão. Então, o sistema digestório, esse conjunto de órgãos por onde o alimento passa, desde a boca até o ânus. Vamos relembrar agora um pouquinho do sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por órgãos que realizam trocas de gases entre o corpo e o ambiente. O sistema respiratório, ele é formado pela cavidade nasal, a narina, a cavidade nasal, onde o ar que a gente respira vai ser aquecido e umidificado. Esse ar, depois de aquecido e umidificado, desce pela faringe, que é aquela mesma estrutura aonde passa o alimento, que a gente viu agora em sistema digestório. Da faringe, o ar vai passar pela laringe, vai descer através da traqueia e vai se dividir em dois pedaços, essa traqueia, que são os brônquios. Os brônquios é a ramificação da traqueia que vai direcionar o ar para os pulmões direito e esquerdo. Esses brônquios, ao chegar nos pulmões, vão se abrindo mais e mais, se ramificando mais e mais, até chegar nos alvéolos, que são bolsas de ar, aonde realmente eu tenho a troca gasosa, aonde o oxigênio do ar ambiente vai ser trocado pelo CO2 que foi produzido pelas células, tá certo? Então, aqui eu tenho um conjunto de órgãos que formam um sistema respiratório. Além desses órgãos, eu vou ter também alguns músculos que ajudam o sistema respiratório, que são os músculos intercostais, que são os músculos que eu vou ter entre as costelas, que vão estar atuando nesse aumento da caixa torácica e diminuição da caixa torácica, e também, do músculo que eu tenho bem aqui, segurando os pulmões, que é o diafragma. A ação do diafragma, juntamente com os músculos intercostais, é que vão expandir a caixa torácica para o ar entrar nos pulmões, e quando ele se contrai, eles diminuem a caixa torácica, apertam os pulmões para o ar sair e gera assim esse movimento de respiração, de inspiração e expiração. Função do sistema respiratório. Esse sistema tem a função de fornecer oxigênio para as células e eliminar o dióxido de carbono, que é produzido pelas mesmas através da respiração. Além disso, auxilia na produção de sons, como a voz. Então, a gente só consegue falar, emitir esse som de fala, se expressar, porque nós respiramos. O ar que nós respiramos entra, vai até os pulmões e, ao sair, ele vai passar pelas cordas vocais. É uma estrutura que nós vamos ter aqui na garganta. E ao ser modulado por essas cordas vocais e pela boca, língua e dentes, vai ter a formação do som, das palavras e das sílabas, certo? Então, além de fazer as trocas gasosas, o sistema respiratório tem como uma função a mais a produção de sons,
através da voz. Aqui, ó, tô mostrando aqui para vocês nesse vídeo como ocorre essas trocas gasosas no pulmão. Falei para vocês que as estruturas do pulmões, lá no pulmão, eu vou ter os alvéolos, que são bolsas. Aqui, ó, em amarelo, eu tenho essas bolsas, esses sacos. É onde o ar que nós respiramos chega, a parte final, vamos dizer assim, onde esse ar chega. Ao chegar esse ar lá, o que é que eu vou ter? Ó, uma grande quantidade de oxigênio. E vai passar ao lado desse alvéolo um vaso sanguíneo trazendo sangue rico em CO2, dióxido de carbono, que esse dióxido de carbono foi retirado das células do corpo. As células, para se manterem vivas, elas precisam de oxigênio, mas para ela se manter viva, ela realiza transformações, reações, e tem como produto dessas reações o dióxido de carbono, que tem que ser eliminado do corpo, porque ele não faz bem para o corpo. Então, o sangue vai lá nas células, pega o CO2 e volta para os pulmões. Ao chegar no pulmão, lá no alvéolo, ele vai passar ao lado do alvéolo, que está rico, está cheio de oxigênio, deixa o CO2, pega o oxigênio e essa célula do sangue volta para as células do corpo, para fornecer o oxigênio para as células se manterem vivas. Viu como é um processo bem complexo, bem detalhado? Ó. Aqui está mostrando, ele pega o oxigênio, deixa o CO2 para ser eliminado através da respiração. Sistema circulatório, o outro sistema que a gente vai revisar hoje. O sistema circulatório ou sistema cardiovascular é o nome dado ao coração e ao conjunto de vasos sanguíneos, pelos quais circula o sangue. Então, aqui ó, temos os componentes, são bem menos, bem pouquinhos comparados com os outros sistemas que a gente viu. O sistema circulatório é formado pelo coração, que é o principal órgão desse sistema, os vasos sanguíneos, que são as artérias, veias, capilares, e também pelo sangue, que é o elemento líquido que vai circular dentro dessas veias e do coração, tá bom? São apenas esses três componentes que formam o sistema circulatório. Funções do sistema circulatório. O sistema circulatório possibilita que os nutrientes, gases e outras substâncias como água, hormônios, células de defesa sejam distribuídos e transportados pelo corpo. Então, a gente viu que o sistema digestório digere os nutrientes, o alimento, para fornecer os nutrientes para o corpo. Vimos que o sistema respiratório faz as trocas gasosas, tira o CO2 do corpo e bota oxigênio no corpo. Mas quando esses dois sistemas fazem isso, eles precisam ter a ajuda do sistema circulatório para distribuir esses nutrientes e esse oxigênio por todo o corpo. Compreendido? Então, o sistema circulatório tem essa função de transportar substâncias, sejam elas água, alimentos, como os nutrientes, hormônios, gases ou células de defesa, e entre outros, como os hormônios também. E dessa forma nós vamos ver a interação entre esses sistemas. Todos os sistemas do corpo humano funcionam com o único objetivo de manter as células vivas, fornecendo tudo o que elas precisam, como água, nutrientes e oxigênio. Mas como tudo isso chega em todas as células do corpo? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o intestino, onde está passando o alimento digerido. No intestino, as células que formam a parede do intestino, elas são ricas em quê? Em vasos sanguíneos. Então, é o vaso sanguíneo, é o sangue que vai estar presente nesse intestino, que vai absorver os nutrientes da digestão. A mesma coisa acontece aqui, ó, no sistema respiratório. Aqui eu tenho um esquema de um alvéolo, que vai já mostrar novamente, ó, os brônquios se dividindo até os alvéolos. Os alvéolos, eles são recobertos por veias e artérias, aonde vai chegar o sangue rico em CO2 e vai passar no alvéolo, absorvendo o oxigênio e deixando o CO2. Tendo essa troca, ó, entrando o oxigênio e saindo o CO2. Então, quem vai estar lá também? Sistema circulatório, é o sangue. Então, a interação entre esses sistemas que nós estamos estudando é feita através do sistema circulatório.
feita através do sangue. Então, o sangue é o principal elemento que vai ligar esses sistemas e favorecer a distribuição desses componentes que eles estão nos fornecendo. Então, o corpo é um todo integrado. Todos esses sistemas que nós vimos e os outros que não vimos, mas que existem, eles vão se integrar, vão trabalhar juntos, unidos. Observe a situação a seguir. Tem aqui o garotinho, essa imagem é do livro de vocês. Tem um garotinho pulando corda. Os trabalhos dos músculos produzem calor. Então, transpiramos e a evaporação do suor refresca o corpo. Os vasos sanguíneos da pele dilatam e ficam com um diâmetro maior. Então, quando a gente faz o exercício, o que é que vai ocorrer? A gente vai precisar de mais oxigênio, porque nós estamos produzindo bastante CO2. Então, a gente precisa tirar esse CO2 do corpo e botar oxigênio. Por isso que a gente fica ofegante, a gente fica cansado quando a gente faz alguma atividade física. Eu tenho que aumentar os batimentos do coração para eu respirar mais rápido, para eu ter uma troca gasosa melhor. Respiramos mais rapidamente e mais gás e oxigênio chega em todas as partes do corpo. A pele do rosto fica avermelhada porque os vasos sanguíneos se abrem mais para poder estar transportando mais oxigênio para as células do nosso corpo. O coração bate mais rapidamente e leva mais sangue para os músculos e para o cérebro. Então, vejo como uma simples atividade física interfere no funcionamento de todos esses sistemas, que vão estar atuando de forma unida para estar fornecendo nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo se manterem vivas e assim elas conseguirem fazer suas atividades, certinho? Então, isso aqui, esse exemplo que mostra a interação entre esses sistemas. Atividades físicas intensas, como pular corda, correr ou jogar bola, consomem muita energia e provocam algumas alterações no corpo. Ao interromper a atividade física, o gasto de energia diminui e a respiração e os batimentos cardíacos voltam ao ritmo normal, por exemplo. Outros fatores, como raiva, ansiedade, também podem provocar essas mudanças no organismo. As reações produzidas em situações de perigo permitem ações mais rápidas para lutar ou fugir, por exemplo. Então, quando a gente toma um susto, a gente sofre alguma ameaça, a gente tem que fugir daquele espaço, os sistemas também vão estar agindo para fornecer o oxigênio e nutrientes necessários para a gente ter essa ação de correr, de fugir ou se defender, tá bom? Então, agora nós vamos praticar com a atividade do livro. Então, pega o livro, quem tem o livro, pega o livro e abre na página 112. A gente vai fazer a atividadezinha que tem nela, que fala um pouquinho sobre esses sistemas que a gente estudou hoje. Na página 112, a primeira questão fala o seguinte, ó. Beto se atrasou para ir à escola e teve que correr para não perder o horário. Logo que entrou no ônibus, todos repararam que ele estava vermelho e suado. Explique aos colegas por que essas alterações aconteceram com o corpo de Beto. Então, ele teve o que, gente? Ele teve que correr. Correr é um exercício intenso que vai exigir que o nosso corpo se adeque para essa atividade. Quando eu faço uma atividade intensa, eu vou precisar de mais oxigênio para as células e mais nutrientes. Dessa forma, eu vou ter o aumento dos batimentos cardíacos para o sangue circular mais rápido dentro do nosso corpo e assim levar os nutrientes e o oxigênio para as células poderem fazer essa atividade física. Viu como eles se integram? Viu como eles agem de forma conjunta? Então, vamos ver aqui a resposta, ó. Com as atividades físicas, os batimentos cardíacos e a frequência respiratória aumentam e o sangue circula mais rapidamente. Por conta disso, o corpo esquenta e transpira, o que promove a regulação da temperatura. Certinho? Então, a resposta para explicar por que ocorreu essas transformações no corpo de Beto ao correr, está aqui. Então, vou dar um minutinho aí, 30 segundinhos para vocês copiarem, conferirem ou tirarem uma foto aí para responder depois no livro, certinho? 30 segundinhos para vocês copiarem.
Vamos lá? Deu tempo copiar? Deu tempo conferir se respondeu direitinho? Deu tempo tirar foto? Ótimo, vamos para a próxima questão. Página 113 agora, estávamos na 112, vamos para 113. Leia o texto e responda as questões no caderno. O ar inspirado pela boca não passa pelo processo de filtração, umidificação e aquecimento e chega ao organismo no estado em que se encontra no ambiente, com impurezas, seco e muito frio. Esse ar deixa o sistema respiratório mais vulnerável a doenças respiratórias e a alergias. O fato de não respirar pelo nariz acaba interferindo também na alimentação, pois há uma diminuição do olfato e, consequentemente, no apetite. É como quando estamos gripados e não sentimos o gosto dos alimentos. Tem esse textinho aí nessa questão. A pergunta é, quais sistemas foram mencionados no texto, direta ou indiretamente? Então, esse texto aí, ele fala um pouquinho sobre alguns sistemas que a gente revisou hoje. Quais são esses sistemas? Vamos ver aqui, sistema respiratório e sistema digestório. Ele fala do ar que nós respiramos, sistema respiratório, e fala do gosto dos alimentos quando nós consumimos, sistema digestório, ok? Letra B. Que relação o texto estabelece entre os dois sistemas mencionados? Ele fala uma relação, uma interação entre esses dois sistemas. Vamos ver aqui qual é a interação. Se a inspiração não ocorrer pelo nariz, processos importantes não acontecem. Filtração, umidificação e aquecimento do ar, o que pode causar doenças no sistema respiratório e, consequentemente, a perda parcial da capacidade de sentir o sabor dos alimentos e a perda do apetite. Então, quando a gente está gripado, o que acontece? Vai estar sofrendo uma doença no nosso sistema respiratório, quando a gente gripa. E ao ficar gripado, a gente perde um pouquinho da sensibilidade, do olfato, de sentir o cheiro dos alimentos. Também perde um pouquinho da falta de gosto, sente um pouquinho de falta de gosto de alimentos. Então, a gente perde um pouquinho também nesse sentido. Então, vejam como o sistema respiratório vai influenciar o sistema digestório, porque eles vão estar relacionados, interagindo de uma forma parceira. Então, vocês vão grifar no texto, né? E vão estabelecer essa relação. Quando eu tenho alguma doença no sistema respiratório, ele vai interferir no sistema digestório, diminuindo o apetite e o gosto dos alimentos. Compreendido? Tirou a foto. 30 segundinhos para tirar uma foto, copiar e conferir se você acertou essa questão. Vamos lá! Vamos lá para a próxima. Deu tempo? Bora lá. Na página 113 diz o seguinte, ela está até com a resposta. Eduardo pegou pneumonia, uma doença causada por micro-organismos que atacam os pulmões. O médico receitou um medicamento em comprimido que deve ser tomado 3 vezes ao dia. Converse com os colegas sobre a questão a seguir. Letra A. Que caminho a substância presente no medicamento faz para chegar até os pulmões? Então, quando a gente toma algum medicamento, a gente está com a pneumonia, com a doença que vai atacar nossos pulmões, sistema respiratório, a gente vai tomar um medicamento. Esse medicamento vai passar pelo sistema digestório, vai chegar ao estômago, ser digerido, chegar ao intestino, ser absorvido. Lá no intestino, os vasos sanguíneos vão pegar os nutrientes, os componentes desse medicamento e levar até o pulmão, para o pulmão ser curado através desse medicamento. Então, a substância, depois de ingerida, passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, onde é absorvido pelo sangue e é levado até os pulmões, certinho? Essa é a interação entre esses sistemas aí. Letra B. Como os resíduos dos medicamentos são eliminados pela urina? Os resíduos serão eliminados pelo sangue, serão levados pelo sangue até os rins, onde serão retirados pelo processo de filtração do sangue e eliminados na urina.
certinho? Então, vou ter também a interação entre o sistema digestório e o sistema excretor, o sistema urinário. O que não serve do alimento, ele vai ter que ser, do medicamento, ele vai ter que ser eliminado e vai ser eliminado através da urina, ok? Compreendido? Tirou uma fotinha para registrar a atividade? Ótimo. E a última questão aqui, a quarta questão. Quando você leva um susto, seus batimentos cardíacos aumentam ou diminuem? Como essa reação poderia ajudar você a fugir correndo daquilo que lhe assustou? Então, quando a gente toma um susto, geralmente o nosso coração bate mais rápido, porque a gente se espantou. Então, vamos ver aqui a resposta. Os batimentos cardíacos aumentam. Essa reação pode nos ajudar a nos prepararmos para uma fuga ou uma luta, uma vez que aumenta a distribuição de substâncias pelo corpo, como o oxigênio e os nutrientes. Então, quando a gente toma um susto, nosso coração bate mais rápido, ou seja, o nosso sistema circulatório vai atuar mais intensamente, fazendo com que o sangue circule pelo corpo mais rapidamente, levando assim mais oxigênio e nutrientes para as células, dando a oportunidade da gente ter uma reação de fuga ou de luta. Compreendido? Respondido? Corrigido? Ótimo! Vamos lá relembrar o que a gente estudou na aula de hoje. Na aula de hoje a gente relembrou um pouquinho sobre alguns sistemas que vocês estudaram. Sistema circulatório, respiratório e digestório. Vimos os componentes e suas funções. Vimos também um pouquinho sobre a interação entre esses sistemas, que eles vão estar atuando de forma conjunta para suprir as necessidades do corpo e manter as células vivas. E vimos que o corpo é um todo integrado, que todos os sistemas vão atuar juntinhos para manter as células vivas, certinho? Então foi isso que nós estudamos e relembramos na aula de hoje. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham entendido e compreendido um pouquinho desse assunto e servido para revisar. E até a próxima. Tchau!